Bem-vindos a mais um vídeo, família Palmeiras, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para as notificações. Mandamos aqui um trechinho do G4, o cara tá na rede também, Resenha Alviverde, falando tudo aí sobre a vitória do Verdão, 4-0 em cima do Capivariano, e agora é Palmeiras de São Paulo, é choque rei. E tudo sobre Nino e Gabriel Jesus, é isso mesmo, mercado da bola agitadíssimo do Verdão. Fique até o final, já deixa o like e deixa no comentário pra de vocês, vambora lá? A respeito do jogo, né? O Palmeiras começou bem o jogo, fez 1-0 e depois deu uma desconcentrada. O Capivariano finalizou muito para o meu gosto, sabe? Teve um número meio alto de finalizações do Capivariano, mas é possível também compreender a situação. Tá 2-0, né? Você abre o placar. Eu achei que ele demorou muito para trocar, já tinha que no intervalo já trocar os 4, porque tem o jogo contra o Fluminense, que é muito mais importante que o jogo contra o São Paulo no fim de semana. Então, ali ele já deveria ter trocado, né, vários jogadores. E ele dá um tom para mim que eu acho bem interessante, que é como ele vê o Arias. Então ele vê o John Arias e o Alan na mesma função, quer dizer, jogadores que vão atuar pelo lado de campo. Ele entrou no lugar do Alan pelo lado direito, onde o Arias jogou muito tempo. Mas o lance do pênalti saiu pelo lado esquerdo. E vocês vão perceber a capacidade que esse jogador tem de jogar pelos dois lados. Então, o que eu espero do senhor Abel Ferreira quarta-feira contra o Fluminense na Arena Barueri? Dá uma olhada. O Arias com o pé direito invertido do lado esquerdo e o Alan do lado direito com o pé esquerdo invertido, para que eles possam compor o meio-campo do Palmeiras com o Andrés e com o Marlon. Outra coisa legal que ele falou: se dos dois centroavantes os caras não quiserem marcar, ele vai tirar logo um e vai colocar um outro jogador no meio. Porque só vai funcionar se todo mundo olhar para trás mente. Senão fica o 4-2-4 miserável, que eu detesto, né? E que deixa muito espaço no meio-campo. O Palmeiras segue defensivamente dando alguns espaços na cabeça da área, porque não joga com losango, não joga com camisa 5 e os dois médios, como gosta de dizer o Abel, que seria Marlon e Andrés. Então isso exige muito do Alan, vai exigir muito do Arias, exige muito principalmente do Flaco Lopes, que é um jogador que recompõe às vezes para ser um cara de meio campo, marcar o cabeça de área adversário. O Palmeiras, aos poucos, vai ganhando esse jogador, o Sousa, que é um jogador que tem entrado bem. O Felipe Anderson voltou, meteu esse passe que o Arnaldo elogiou aqui. Então, aos poucos, a coisa vai entrando, vai caminhando e vai se ajustando para um Palmeiras forte na temporada. E foco é no jogo contra o Fluminense. Depois vai pensar no São Paulo. Não, é bom, mas é interessante, porque o jogo difícil. Pô, o jogo vale a liderança do brasileiro, vai largar? Não vai, é ou não é, Márcio? Pô, você tá de brincadeira, né? Você tem Tá razão. de brincadeira, pô. Cara, o foco total é quarta-feira. Total. Depois vai pensar domingo, sábado, sei lá eu que for o jogo, quando vai ser o jogo. Se definirem hoje que o jogo vai ser sábado à noite, mais ainda. Provável que seja domingo, né? Não, ok, mas se decidirem que o jogo é sábado à noite, mais ainda, o foco é Fluminense quarta-feira, certo? Até porque, olha para o adversário. O adversário tem vários jogos seguidos, também joga na quarta-feira. Então, se tiverem os dois meia boca no sábado, tá tudo bem. Agora, se for domingo, então, pelo amor de Deus, porque aí, ó, quinta-noite, sexta-noite, sábado à noite, domingo à noite. São 4 dias completos. Nesse aspecto, o Palmeiras tem uma situação mais difícil de resolver. Porque ele está liderando o campeonato, vai jogar contra o Fluminense, é um jogo de duro. O São Paulo também, cara. Porque O São Paulo tem 7 Eu pontos. sei disso, mas o São Paulo sabe que... levando essa em consideração... Mas não, levando mais coisas em consideração. O Lucas não vai jogar no sintético. Então, sabemos. Provavelmente não vai jogar. Não era a informação que você falou que ele vai, mas não vai jogar? Não. Ele vai. O que eu quero dizer é assim... Não sei se ele vai começar jogando. A definição do Palmeiras é mais complexa que a do São Paulo. Mas não é mais complexa, porque o Palmeiras, primeiro, ele disputa sim o título brasileiro, ele não vai sair da casa dele, ele não se esforçou grandemente no sábado,
Ele tem. Pode fazer comparação com o Fluminense, não com o São Paulo, que é o adversário dele. Que tem 2 jogos contra o Vasco. O Fluminense ganhou o primeiro, vai ter que fazer o outro contra o Vasco. O Fluminense vem de um clássico já, no sintético, aliás, hein? O Fluminense jogou no sintético, vai jogar no sintético de novo, né? Então, eu acho que todos têm dupla agenda. O Cara, Palmeiras eu tem uma ouvi- situação mais confortável. Eu fui buscar essa história do sintético lá no Rio. Talvez eu tenha deixado passar alguma coisa, mas não vi nenhum jogador reclamando dos 2 times de terem jogado no sintético. Eu não vi. Não, acho que não. Tá? Eu não vi. Teve isso. Não sei se teve, pelo que eu busquei, não achei. Não, a questão, Tá. a questão Ah, ali da o reclamação Lucas- não é do gramado sintético, é a reclamação de Fluminense e Vasco ao não terem um Maracanã e o Flamengo ter o Maracanã. sim, aí é- Tá, jogaram no campo do Botafogo sintético. A questão do Lucas, para mim, ele tem medo de jogar lá, ele tem medo de se machucar no gramado sintético, né? Me parece que é essa a questão, não é outra questão. Sim. E aí, pessoal, vocês acham que o Verdão tem que priorizar a partida contra o Fluminense ou foco total aí no choque rei contra o São Paulo? Deixa aí no comentário para de vocês, vamos continuar aqui o vídeo. Do Gabriel Jesus, muito ele é especulado na CEP. Principalmente porque ele já foi jogador do Palmeiras, o Arsenal irá colocá-lo numa lista de transferências, já que o contrato dele termina no ano que vem. Então o Arsenal já quer engatilhar uma venda. Hoje, o Gabriel Jesus está avaliado em 22 milhões de euros, fazendo aquela conta de padaria, aquela conta sem bônus, sem nada. Se o Flaco Lopes pode sair por 35 ou 40, pô, se o menino Jesus, o Gabriel Jesus, por 20, 22, você compra o atacante com tranquilidade. E lembrando que o Gabriel Jesus tem 28 anos, é um cara extremamente novo aí pro futebol. Eu acredito que o Gabriel Jesus só não venha pro Palmeiras caso ele não queira. E o não quiser, não é que ele não queira vir nunca pro Palmeiras, não é isso. É que ele ainda tem idade para rodar na Europa. Ele pode ser um atacante aí de um Tottenham, ele pode ser atacante de um Atlético de Madrid. É isso que eu tô querendo dizer, um atacante de um time de segunda prateleira com tranquilidade. Com tranquilidade. O Arsenal ainda pretende vendê-lo agora também porque ele voltou de lesão e voltou bem. O Gabriel Jesus tá fazendo muito gol, me surpreendeu esse retorno dele. Eu esperava mais 6 meses aí para ele voltar a jogar bem. Ó, vamos falar agora sobre o Nino. Qual que é a novidade sobre o Nino? E, ao meu ver, é uma novidade importante, por quê? Informação aqui também, assim como lá na primeira notícia nossa do nosso palestra, é que a Leila tá repetindo a estratégia pelo John Arias, tá? Que ela tá, para quem não sabe, a gente já falou sobre isso, a Leila entrou mesmo na negociação pelo John Arias, conversou com a esposa ali, ajudou a convencer também a vir pro Brasil. Então, ela foi importante demais, não só nessa, em outras negociações também, mas essa aí do John Arias, ela foi muito importante. E agora ela faz a mesma coisa, tá? Segundo o nosso palestra aí, ela entra também nessa negociação para tentar convencer a família, as pessoas ali próximas, né? Staff, família, as pessoas próximas do Nino, tentar convencer ele vir aqui também. Porque a gente sabe, né? O Palmeiras aí, ao que tudo indica, deve fazer ali uma proposta na casa dos 14 milhões de euros, né, que dá muito dinheiro, e tudo bem, pô, o Zenit às vezes pode estar convencido, né, tá difícil, a gente sabe como o Zenit tá, o Palmeiras mandou, inclusive, um representante pra lá pra conversar com ele e tudo mais, lá na pré-temporada do Zenit e tal, então é uma negociação difícil, porém, eu sempre falo aqui, e a gente tem visto que isso é fato, quando tem a vontade do jogador, mano, esquece, acontece, né? A gente teve o exemplo agora do John Arias, teve Vitor Roque, teve Andrés Pereira, teve o Paulinho, teve um monte de negociação aí que a gente sabe que a vontade do jogador pesa no Felipe Anderson, é um bom exemplo também. Então, convencer o Nino, e especialmente convencer a família, convencer a esposa do cara, filho, isso ajuda, porque assim, como em acho que todo segmento da sociedade, as mulheres dos jogadores, vamos falar o português correto, mandam no bagulho, né? Mandam mesmo, elas que é aquele negócio, né? A última palavra é sempre do homem, sim senhora, vamos sim, ele concordando com ela, né? Porque a gente sabe que a esposa ali tem uma influência muito grande, né? E cara, não tem como não ter, né? Porque assim,
especialmente inclusive quando tem filhos envolvidos, é ela que vai definir também onde pode ser melhor ali para cuidar, até para estudo, para coisas assim do tipo. Então isso tem um impacto muito grande, a gente tem visto de fato que tem um impacto muito grande. O John Arias, inclusive, até legal o vídeo da TV Palmeiras dele chegando ali no aeroporto, né? Ele chega com a filhinha dele, chega com a esposa e chega com um cachorrinho assim. Então, e aí ele fala ali até um pouquinho sobre São Paulo, né? Ele fala sobre as similaridades de São Paulo com outros lugares que ele tá morando. Inclusive ele vem do inverno lá, né, da Inglaterra para vir aqui pro Brasil nesse calor que a gente tá vivendo, e a gente sabe que essa decisão dessa mudança, o cara não toma sozinho, né? Às vezes tem jogador mais, digamos, que comanda um pouquinho mais a carreira, e às vezes a gente sabe que tem jogador que vai muito pela família, ou que vai muito pelo agente, né? Então digamos, essa cobertura, fazer todo esse, como o pessoal gosta de falar aí no meio empresarial, nesse 360, de pegar tudo que envolve o jogador lá, é muito importante. E a Leila entrou nessa negociação do Nino para fazer isso também, ao que tudo indica. A gente tá gravando aqui, ó, 23 de fevereiro. Tá? A janela fecha dia 3 de março, então tá muito perto do fechamento da janela, o que tudo indica. O Nino, dando tudo certo com o Nino, o negócio deve vir realmente pro meio do ano, tá? Pra vir pro meio do ano e aí pegar segundo semestre, depois da Copa do Mundo, Libertadores, Copa do Brasil, tudo que tem aí, e reta final do Brasileirão, que é importante demais. Seria muito legal se o Nino chegasse amanhã e jogasse a semifinal contra o São Paulo, seria legal, mas eu acho que inclusive hoje, a gente viu até inclusive uma evolução aí no Murilo, parece, ouviu a negociação com o Nino, o homem já começou a jogar bola, então assim, eu acho que hoje o Palmeiras consegue segurar bem até o meio do ano com os zagueiros que tem, e aí o Nino, pra mim, já falei que chega pra ser, inclusive, um jogador que pode ser o substituto do Gustavo Gomes. Gustavo Gomes, a gente sabe da importância dele, sabe da liderança, e tá jogando muito ainda, né? Vai jogar muito por muito tempo ainda, mas a gente sabe, é importante já pensar a gente sempre pensou no companheiro dele, hoje a gente talvez tenha que pensar realmente no substituto, e pra mim, o Nino é o nome mais forte dos que a gente tem por aí no mercado, beleza? E aí, pessoal, para vocês aí, vocês acham que o Nino chega para ser titular? Vai brigar a vaga ali com o Gustavo Gomes ou até mesmo com o Murilo? Deixa aí no comentário a opinião de vocês, vamos dar sequência aqui no vídeo. Para o jogo de quarta-feira, agora a chavinha virada, né? Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Fluminense. E a tendência é que para esse jogo o Palmeiras tenha algumas mudanças. O Abel pode preservar alguns jogadores para o jogo do final de semana contra o São Paulo. A gente ainda não sabe se é sábado ou domingo. O Abel vai definir a equipe no treino de amanhã, né? Hoje o Palmeiras, ontem teve treino, o Verdão se reapresentou no domingo. Hoje tem mais uma atividade e amanhã o Abel define a equipe aí que vai encarar o São Paulo. Há grandes chances do Arias estrear né, como titular. Ele já estreou, mas estava no banco. Então há grandes chances do Arias estrear como titular contra o Fluminense. Deveremos ter aí algumas mudanças, né, na equipe em relação ao último jogo, ao jogo aí contra o Capivariano. O que você acha, torcedor palmeirense? Se você fosse o Abel para o jogo contra o Fluminense na quarta-feira, você colocaria força máxima ou daria uma mesclada aí na equipe, tiraria aí algum jogador que está com mais minutos, enfim, deixa a opinião aí nos comentários, tá bom? E a oferta do Tottenham para contratar Flaco Lopes deve chegar aos 213 milhões de reais. Esse valor aí é abaixo do que o Palmeiras deseja. E por que eles também colocam ali o Flaco numa lista de possíveis reforços? Porque parece que eles vão vender o Richarlison na próxima janela, né? Isso de acordo também com a imprensa inglesa, né? E aí o Flaco entra na lista do clube inglês para ser o possível substituto de Richarlison. Não sei se por esse valor o Palmeiras negocia, não. Ainda mais depois da Copa do Mundo. Vamos ver. O Palmeiras planeja, e o Palmeiras tem 70% do Flaco Lopes. Então o Palmeiras planeja aí, a gente até falou isso, né, acho que foi no vídeo de ontem, deixa eu ver aqui, se eu não me engano, quase 270 milhões pelo Flaco. Deixa eu ver aqui, rapaziada, que eu anotei,
Ai, caramba, vamos ver aqui se eu acho. Vamos ver se eu acho aqui. Bom, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, ó. O Palmeiras tem 70% dos direitos do Flaco, né? O clube deve liberá-lo aí na casa, valores aí na casa dos 40, 45 milhões de euros. Ah, tá, ó, né? Esses valores aí, caso o Palmeiras consiga negociar, podem chegar a 276 milhões de reais, e aí o Palmeiras teria 70%, né? Do valor. Então, creio que se chegar alguma coisa, 213, 200 milhões ali, 210, Palmeiras não vai negociar, certo? Vamos ver o que a diretoria está pensando aí e se, né, não garantem a permanência do Flaco depois da Copa, admite aí, né, ouvir propostas, ouvir ofertas pelo valor óbvio, né, que está estipulado já, que está definido pela diretoria. Já tem que procurar um jogador, já tem que ter ali um jogador engatilhado, né? Já há algumas informações aí que o Palmeiras pode, óbvio, tá atento à situação do Gabriel Jesus, né? Mas pode pensar aí nesse jogador para o meio do ano. Seria uma reposição à altura, ao meu ver, caso o Flaco Lopes saia, tá? De acordo com o nosso palestra, Leila Pereira repete estratégia de Arias para trazer Nino. Com o fim próximo da janela de transferências, o Palmeiras considera esperar até a metade de 26 para sacramentar a contratação de um zagueiro. E a prioridade, já não é, né, mais segredo para ninguém há algum tempo, é Nino. Então eles trazem aqui, desde o início das tratativas, Leila mantém conversas constantes com o defensor e com pessoas próximas, como staff e família. A estratégia é similar ao que o Verdão fez para convencer John Arias a aceitar o projeto. É o que eu falei, rapaziada. Já há um acerto, com o staff do jogador, com o jogador. O problema é negociar com os russos. Se o Palmeiras não conseguir fechar ainda nessa janela, né? Fecha dia 3 de março, provavelmente o Nino vai vir no meio do ano. Beleza? Para mim é um grande jogador aí, chega para disputar a posição ali com o Murilo, chega para ser um cara que realmente eleva mais ainda o patamar do nosso sistema defensivo e na equipe também. E esse foi o vídeo de hoje, família Palmeiras. Vocês acompanharam as atualizações aí do Verdão, do mercado da bola, tudo sobre a classificação do Paulistão. O Massini falou bastante aí. Agora a gente vai enfrentar o São Paulo. John Arias fez sua estreia, jogou bem. Enfim, Souza surpreendendo muitas pessoas, entrou bem também. E o Verdão aí, sem susto, goleou o Capivariano. Agora a parada duríssima aí, choque rei contra o São Paulo. Ponto favorável que a gente vai jogar em nossos domínios, em Barueri, né? Jogo único. Então o Verdão também tem tudo para fazer uma grande partida. Aí o ponto que o Marcinho destacou com os colegas aí do G4 sobre a prioridade do Verdão seria o jogo contra o Fluminense na quarta, pelo Brasileiro. Lembrando que o Palmeiras é líder, ou foco total aí no choque rei. O Massini defendendo que o foco tem que ser contra o Fluminense. Realmente, a gente não pode largar o brasileiro, né? Que essa temporada está sendo um pouco diferente, com o brasileiro e o estadual ocorrendo aí simultaneamente. Mas a gente tem que focar no Fluminense, porque a gente tem que aproveitar, né? Querendo ou não, nosso principal concorrente na temporada é o Flamengo, e não teve um bom início de brasileiro. Então, a gente conseguir fazer o máximo de pontos aí seria importantíssimo. Mas, claro que não tem como deixar de lado um clássico, um choque rei valendo vaga na final do Paulistão. Então, o Abel aí sabe o que vai fazer, sabe controlar a minutagem dos seus jogadores, né, contra o Fluminense, para chegar aí com força máxima também contra o São Paulo. Aí na outra semana a gente vê como faz, com quem vai jogar, né, depois, se passar para a final, enfim, e as próximas rodadas do Brasileiro. Aí toda a repercussão aí sobre Gabriel Jesus, o rapaz aí do Carta na Rede, falando bastante que se ele for negociado no meio do ano aí, o Palmeiras tem que ficar de olho na situação do atleta e ele já tem esses laços aí com o Verdão, né? Toda a história construída aqui, então seria para ele, né? Seria muito bom ele voltar para o Brasil, mas é como ele destacou, ele tem muita ainda idade para jogar na Europa, ainda no segundo escalão, né, do futebol europeu, ele ainda tem bom espaço aí, o Gabriel Jesus. Vamos aguardar se vai rolar esse interesse, se o Palmeiras pode fazer uma proposta realmente.
porque a gente pode perder um atacante no meio do ano, né? Ou o Flaco ou o Vitor Roque, ainda mais se o Flaco for para a Copa e se valorizar ainda mais aí no mercado. Beleza, turma? E sobre a Leila, finalizando, sobre o convencimento aí, a participação dela, assim como foi com o John Ares, no convencimento do Nino para vir para o Brasil aí. Sempre você vai por os pontos positivos, né, para a família e tudo mais. E isso vai fazendo com que o atleta se torne, a vontade dele, né, se faça cada vez maior para voltar para o Brasil. A gente sabe que negociar lá não é fácil, mas se a vontade do jogador falar sim, eu quero vir, aí é difícil segurar. Vamos aguardar e muito provavelmente no meio do ano o Nino está aí vestindo a camisa do Verdão. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Deixa o like, deixa no comentário a opinião de vocês e até a próxima.